Olá, vamos para mais um vídeo do TO Entendendo. E só para relembrar, no último vídeo eu falei um pouquinho sobre os locais de atuação do terapeuta ocupacional. Hoje vai ser uma continuidade desse vídeo e eu vou falar um pouquinho da atuação do terapeuta ocupacional dentro de uma UBS, que é onde atualmente eu estou trabalhando. Bom, para começar, o que é uma UBS? UBS significa Unidade Básica de Saúde e também é conhecido por muitos como centro de saúde, o posto de saúde, aquele que geralmente fica pertinho da nossa casa. E aí, a Unidade Básica de Saúde, ela faz parte da área da atenção primária em saúde, ou atenção básica, né? E essa atenção básica, ela é a porta de entrada para os outros sistemas de saúde. Então a gente fala que é na UBS onde são realizadas ações de prevenção de saúde de possíveis doenças, de promoção de saúde, orientações, educação em saúde, vacinação. Então são mais medidas, mais ações de prevenção, de promoção de saúde. E aí lá acontece diferentes ações com diferentes públicos, né? Então, desde gestantes que fazem ali um acompanhamento do pré-natal, bebês que fazem um acompanhamento do desenvolvimento, adolescentes, crianças, adultos, idosos. Então, faz um acompanhamento dessas pessoas, né? Pessoas com doenças crônicas e faz um acompanhamento ao longo da vida toda. Então, por exemplo, pode ser uma gestante que fez o pré-natal lá, o bebê nasceu, fez um acompanhamento lá do desenvolvimento, depois esse bebê já é uma criança, é um adolescente que vai lá também fazer atividades preventivas, né? Vai vacinar também, é um adulto, um idoso, então acompanha ao longo da vida diferentes faixas etárias. E aí essa UBS, ela está inserida dentro de um território específico, né? Então cada unidade básica de saúde atende determinado território. E cada parte do território é atendido por uma equipe, que a gente chama de Equipe de Saúde da Família, também conhecida como ESF. Essa equipe geralmente é composta por um médico de saúde da família, um enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, onde eles atendem determinada parte do território. Bom, mas onde é que a terapia ocupacional entra nisso tudo, né? Como é que a TO está inserida dentro desse espaço? Bom, a TO, dentro da atenção básica, ela faz parte de uma equipe que é chamada de NASF, que significa Núcleo Ampliado de Saúde da Família. E aí, o NASF ele é composto por vários profissionais, né, que prestam um apoio às equipes de saúde da família, as ESFs. Então, por exemplo, numa equipe NASF, a gente pode ter profissional, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, farmacêutico, psicólogo e dentre outros profissionais. Então, é uma equipe que presta um apoio para as equipes de saúde da família, conforme as necessidades, as demandas daquela população específica. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente faz atendimento individual com a população, atendimento compartilhado com a população, atendimento compartilhado entre 2 ou mais profissionais. Então, pode ser 2 profissionais de NASF atendendo um paciente, ou um profissional do NASF com um profissional da ESF, um médico, enfermeiro, enfim, pode estar atuando junto. E aí, além desses atendimentos, a gente também trabalha, por exemplo, com visita domiciliar, com grupos para essa população e também faz um trabalho com as equipes, com os outros profissionais, um trabalho de apoio, né? Então a gente faz um trabalho chamado matriciamento, que é como se fosse uma reunião para discussão de casos, para troca de conhecimento, de informações entre os diferentes profissionais, para que assim a gente analise a melhor tomada de decisão para determinado paciente, para determinado grupo, para aquele território. Então as decisões são muito compartilhadas e o conhecimento também é muito compartilhado entre os profissionais. Bom, mas aí partindo de tudo isso, como é que é mais especificamente a atuação do terapeuta ocupacional dentro dessa equipe NASF, né, dentro da atenção primária? Bom, a atuação do TO, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente sempre fala, né? O TO trabalha com as ocupações. Então, se uma pessoa tem algum agravo, algum acometimento em saúde, seja ele físico, mental, social, cognitivo,
que impeça a realização das ocupações diárias, a gente pode ter uma atuação do terapeuta ocupacional. E aí que está uma questão muito interessante da atuação na atenção primária, que o terapeuta ocupacional pode trabalhar prevenindo possíveis acometimentos, possíveis agravos em saúde que possam vir a comprometer a realização das ocupações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem predisposição a ter diabetes, se ela tiver diabetes, por exemplo, pode levar à cegueira. E essa cegueira, por exemplo, pode dificultar a realização das ocupações diárias. E aí a gente pode ter uma intervenção lá no início, prevenindo o avanço da diabetes para não levar a um acometimento maior que impeça a realização das ocupações diárias. Então, as ações da TO nesse contexto são muito voltadas para prevenção de possíveis agravos, de possíveis acometimentos que possam vir a impactar nas ocupações. As ações também são muito voltadas para a promoção da saúde, ou seja, população como um todo, não necessariamente que tenha algum agravo, que tenha alguma doença, mas a gente pode trabalhar ações, atividades para favorecer a saúde, para estimular componentes da saúde, seja motores, cognitivos, sociais, para que a pessoa possa ter uma maior qualidade de vida, possa ter saúde. E outra questão também que o TO pode estar atuando é a questão de favorecer a participação social daquela população. Então, que a população, que o indivíduo participe de diferentes contextos, sejam em casa, seja no trabalho, seja ali na comunidade onde ele mora, participando de diferentes grupos, diferentes ações. Então, também favorecer esse processo. Bom, agora para facilitar um pouquinho, eu vou dar alguns exemplos de algumas ações que nós realizamos lá na UBS. Então, por exemplo, a gente tem lá um grupo para os idosos, que se chama Grupo Circuito de Prevenção de Quedas. Então, são várias atividades que eles fazem, que trabalham aspectos motores, físicos, cognitivos, para prevenir quedas. Porque o que acontece? Com o desenvolvimento, o processo de envelhecimento normal, que a gente chama de senescência, é normal ir perdendo algumas funções corporais, algumas funções físicas, motores, e com isso a pessoa está mais predisposta a ter quedas. E a gente sabe que as quedas podem gerar consequências graves que podem dificultar ou impedir a realização das atividades de vida diária. E aí, com isso, a gente pode ter uma intervenção do TO. Então, esse grupo vem com uma proposta de prevenir um possível agravo, que é uma queda, que pode gerar interferência nas ocupações diárias. No grupo, a gente promove saúde, então a gente estimula componentes, habilidades motoras, cognitivas, para que o idoso possa estar cada vez mais saudável. E a gente favorece a participação social, seja a participação do idoso ali no grupo, onde ele tem uma rede de apoio, tem outros idosos, começa a ter uma participação nesse espaço, ou também participação em outros contextos, porque a gente sabe que muitos idosos, às vezes, têm medo de sair de casa, medo de ir a um supermercado, de ir a um outro lugar, porque tem medo de cair, medo das quedas. Então a gente pode favorecer essa participação dele em outros espaços, dando mais autonomia, mais independência para esse idoso. E é um grupo que a gente faz em parceria muito com a fisioterapia. Então há essa troca de conhecimentos, e que traz muitos benefícios para os idosos de uma maneira geral. Da mesma maneira, a gente pode ter um grupo de estimulação cognitiva para esses idosos. Então, com o processo de envelhecimento, o processo de senescência, é normal os idosos irem perdendo algumas funções cognitivas, como memória, atenção, e com isso pode gerar depois algum impacto no dia a dia, na realização das ocupações, pode gerar alguma demência. Então, nesse grupo é para prevenir um possível agravo em saúde. A gente promove saúde estimulando habilidades cognitivas, através de atividades, e favorece também a participação desse idoso, tanto nesse espaço como em outros contextos também. Bom, outro exemplo, então eu falei de idoso, a gente tem também bebês, grupos com os bebês.
Então a gente tem um grupo em parceria muito com a nutrição, onde a gente está dando orientações para os pais desses bebês sobre a introdução alimentar, que são aquelas primeiras comidinhas que dão para o bebê, assim como também orientações sobre o desenvolvimento infantil, né, desses bebês. Então a fisioterapia também pode atuar junto, dando orientações para os pais estarem vigilantes, estarem monitorando o desenvolvimento dos bebês, que a princípio não tem nenhum acometimento, mas que os pais podem ir estimulando as habilidades do bebê, estimulando o desenvolvimento e prevenindo possíveis acometimentos no futuro, né? Outro exemplo também que a gente pode ter um grupo para adultos sobre hábitos de vida saudáveis. A gente sabe que dependendo dos hábitos de vida, né, podem levar à predisposição de doenças, sejam elas, né, doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, obesidade. E a gente trabalhando num grupo para prevenir, a gente pode trabalhar questões alimentares com a nutricionista, pode trabalhar questões da fisioterapia como atividades físicas, exercícios, e a terapia ocupacional, trabalhando o cotidiano, as ocupações dessas pessoas que muitas vezes podem ser adoecedoras, podem levar ao desenvolvimento dessas doenças, né? Então a gente pode trabalhar no cotidiano, nos hábitos de vida dessas pessoas para prevenir. Então esses são exemplos de alguns grupos, por exemplo, que a gente pode ter. Nós também temos atendimentos individuais. Vou dar um exemplo de um atendimento que a gente está realizando bastante, que é com adolescentes, né, com alguns adultos, mais relacionados a algum tipo de leve sofrimento mental, né? Então, por exemplo, pessoas que começam a se queixar de insônia, de ansiedade, né, de uma leve tristeza. Então, não necessariamente tem uma doença ali, né, não instalada, mas a gente pode trabalhar para prevenir que se instale alguma doença. Então, por exemplo, a gente previne um possível agravo, previne que venha a desenvolver uma depressão, por exemplo, nessas pessoas. A gente promove a saúde através de trabalhando com atividades significativas, com a reestruturação do cotidiano, das ocupações, porque esse cotidiano ele pode estar tanto cheio de atividades, sobrecarregado, o que leva a um adoecimento, ou ele pode estar com falta de atividades que sejam importantes, né? Falta de motivação, o que também pode gerar um adoecimento. Então a gente trabalha com essas atividades significativas, importantes, com o cotidiano dessas pessoas e também favorece a participação social para evitar o isolamento, né? Então favorece que eles estejam participando de atividades, sejam no contexto escolar, no trabalho, em casa, que eles estejam em diferentes contextos. Bom, então são várias ações. A gente também tem ações já com pessoas que já estão com algum acometimento ali, mas a gente trabalha para dar maior qualidade de vida para essas pessoas, para estimular a autonomia, a independência. Então, por exemplo, a gente trabalha muito também com crianças que têm o diagnóstico do transtorno do espectro autista, e aí a gente trabalha muito com a família, com a reorganização do cotidiano, das atividades, trabalha exercícios e atividades específicas para dar autonomia para essas crianças, né? Pensando muito no contexto familiar. Também, por exemplo, trabalho com idosos que estão acamados, né, em casa por alguma doença, alguma sequela neurológica, enfim, e que muitas vezes estão com a rotina, com o cotidiano muito empobrecido. Então a gente trabalha também com o idoso, com a família, para evitar o isolamento, para estar estimulando aquele idoso, estimulando componentes da memória, componentes motores, enfim, para estar dando maior autonomia, maior participação para esses idosos também. Bom, então de maneira geral, a gente tem várias atividades, além dessas que eu falei, de grupos, atendimentos, a gente tem também as visitas domiciliares, que é o que a gente permite estar mais próximo na casa do paciente, conhecer onde ele mora, a família, a rede de apoio, ali a comunidade como um todo. Então é muito importante essa ação. A gente também pode organizar materiais, confeccionar materiais educativos para a população como um todo, tá trabalhando junto com as ESFs, né, equipe de saúde da família, para estar orientando a população de uma maneira geral. A gente também pode fazer parceria com espaços ali da região, como por exemplo as escolas. Podemos estar trabalhando juntos em ações também nesse espaço, pensando ali no território como um todo. Bom, então de maneira geral, era mais ou menos isso que eu queria estar falando para vocês, né? E aí eu gostaria de fazer algumas conclusões importantes.
Bom, então a primeira, a gente percebe que a atuação da terapia ocupacional nesse contexto é uma variedade de ações, né, com diferentes públicos, diferentes maneiras, diferentes acometimentos em saúde, enfim, é muito amplo, né? Eu falei um pouquinho de algumas, mas é um universo muito amplo. E essas ações, elas são muito flexíveis, né? Então elas são de acordo com a demanda, com a necessidade da população que está ali atendida pelo aquele território da UBS. Então, por exemplo, se é um território que mora mais pessoas idosas, a gente tem ações voltadas mais para o público idoso, não que não vai fazer outras ações, mas é de acordo com a demanda do território. Então as ações não são estáticas, elas são dinâmicas e mudam constantemente. Segundo ponto bem importante, a gente vê que o trabalho nesse contexto é muito um trabalho em equipe. As ações são compartilhadas, são discutidas juntas, né? As ações são feitas juntas, as ideias. Então, tanto com a equipe de saúde da família, quanto com a equipe NASF, então as ações são muito em equipe. Terceiro ponto, a gente vê que o trabalho nesse contexto, ele não é só voltado para o indivíduo, é o indivíduo, a família e a comunidade. Então as ações são pautadas nesses públicos, assim, né? Então a gente olha para o indivíduo, mas olha para a família, orienta a família, olha para a comunidade, ali para o território que ele mora, o que tem aqui perto, que pode estar ajudando na reabilitação dele, ajudando nesse processo, grupo de apoio, enfim, seja diversos grupos, o que tem naquele território que também possa ajudar o indivíduo. E por fim, né, o quarto ponto, então só para resumir, a gente vê que a atuação da terapia ocupacional nesse contexto está muito voltada para as ocupações, mas a gente pensa mais na prevenção de possíveis agravos, né, que venham a interferir nessas ocupações. A gente pensa na promoção de saúde, promover qualidade de vida, né, promover hábitos de vida saudáveis, estimular componentes cognitivos e motores, enfim, para aquela população como um todo, independente se tem alguma doença ou não. E por fim também a gente estimula, favorece muito a participação social dessas pessoas em diferentes contextos, né, em diferentes ocupações. Então a gente também trabalha muito com isso. Bom, enfim, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da atuação do terapeuta ocupacional nesse contexto, na UBS. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, né, podem estar colocando aqui. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, né, compartilhe para outras pessoas que também às vezes precisam saber um pouquinho desse trabalho. E muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.